Fala aí, sou o Hélio do Responde Aí e agora a gente vai bater um papo sobre indutância mútua. Bom, para a gente entender o que é isso, né? Vamos começar aqui com o seguinte caso. A gente tem uma bobina 1 com N em 1 espiras. Essa bobina 1 ela é percorrida por uma corrente que depende do tempo. A gente sabe que uma corrente produz um campo magnético, e se essa corrente depende do tempo, então ela produz um campo magnético que depende também do tempo. Então por isso a gente pode dizer que o campo magnético gerado por essa corrente é proporcional a essa corrente. Agora, vamos aproximar aqui uma outra bobina, percorrida por uma corrente agora I2 de T, ou seja, uma corrente I2 que depende do tempo e que tem N2 espiras. Então, de novo, essa corrente ela depende do tempo, então ela produz um campo magnético que também depende do tempo. Então, de novo, eu posso dizer que esse campo magnético produzido por essa corrente é proporcional a essa corrente. Então, vamos ver a seguinte situação. Vamos agora considerar o seguinte, que eu tenho essa bobina com N2 espiras muito próxima, suficientemente próxima dessa bobina 1. Então vamos lá. Se essa corrente ela depende do tempo, ela gera um campo magnético que depende do tempo. Esse campo magnético ele vai atravessar cada uma das N espiras dessa bobina 1, mas se essa bobina 2 estiver próxima dessa bobina 1, esse campo também vai atravessar as espiras da bobina 2. Então se essa corrente I1 depende do tempo, vai também ter um fluxo através da bobina 2 que depende do tempo. E é essa interação aqui, essa influência de uma na outra, que é chamada indutância mútua. Mas vamos ver com mais detalhes como é que isso acontece. Bom, para isso vamos começar olhando esse mesmo sistema, mas vamos focar agora na bobina 2. Bom, a corrente I1 produzindo um campo que depende do tempo, vai produzir um fluxo através da bobina 2 que também depende do tempo. Então eu posso dizer que através de uma única espira da bobina 2, o fluxo depende do tempo e é proporcional a essa corrente I1 da bobina 1. Então, se o fluxo através de uma bobina depende da corrente I1 de T, então eu posso pegar esse fluxo de uma corrente e multiplicar por N2 espiras para ter o fluxo total através da bobina 2. Então esse cara aqui me dá o fluxo total através da bobina 2. Então veja só, se o fluxo através de uma espira depende dessa corrente, o fluxo total também vai depender da corrente. E olha que interessante, se essa corrente varia com o tempo, então esse fluxo magnético através da bobina 2 vai variar com o tempo. Então o fato de essa corrente variar com o tempo faz aparecer o que aqui? Um fluxo que depende do tempo, que varia no tempo, então vai aparecer o quê? Vai aparecer uma FEM induzida na bobina 2. Então vamos escrever isso. Se esse é o fluxo total, eu tenho que derivar essa quantidade no tempo para encontrar a FEM induzida na bobina 2. Então a FEM induzida na bobina 2 é dada por essa expressão, né? N2 vezes dφ2 dt. E esse cara aqui é o fluxo através de uma única espira. Então lembra lá, esse fluxo total através através da bobina 2, ele depende da corrente I1 de T. Então significa que essa derivada aqui também vai depender de quê? Da variação da corrente. Então antes disso, se o fluxo através de uma dessas espiras depende da corrente I1, o fluxo total através da bobina 2 também depende dessa corrente I1. É diretamente proporcional a essa corrente I1. E essa constante de proporcionalidade que aparece aqui é a chamada indutância mútua. Então, revisando, esse é o fluxo total através através da bobina 2, e esse fluxo é diretamente proporcional à corrente I1 da bobina 1, que depende do tempo. E essa é a indutância mútua, que é uma constante. Então a gente coloca essa expressão aqui dentro, né? E o que a gente tem? A gente consegue escrever a fé induzida que aparece na bobina 2 em termos da variação temporal da corrente I1 na bobina 1. Então olha só que interessante, está aparecendo uma fé induzida na bobina 2 porque a corrente na bobina 1 varia com o tempo.
E essa constante aqui é chamada de indutância mútua. Aí você deve estar se perguntando agora o seguinte, bom, se essa corrente varia no tempo e influencia, faz aparecer uma FEM aqui, o contrário deve ser verdade também, né? Ou seja, eu tenho uma corrente que varia no tempo aqui, então deve aparecer uma FEM induzida na bobina 1. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Então vamos considerar e vamos repetir esses passos, né? Para o caso em que eu olho para a bobina 1. Ou seja, agora o fluxo através de uma única espira da bobina 1, ele é proporcional à corrente I2 na bobina 2. E aí, de novo, se esse é o fluxo através de uma única espira, se eu quero o fluxo através de todas as espiras, ou seja, através de todo o solenoide aqui, então eu tenho que multiplicar por N1. Então, N1 φB1 me dá o fluxo total através da bobina toda. Então, se a corrente aqui, né, varia com o tempo, então o fluxo total também vai variar com o tempo. Então, vai acontecer o quê? Corrente variando no tempo aqui faz com que apareça uma FEM induzida na bobina 1. E lembra, o fluxo total agora ele é proporcional à corrente na bobina 2, que depende do tempo. Então aparece de novo aqui o seguinte, o fluxo total através da bobina 1, essa é a bobina que a gente está olhando aqui agora, ela é diretamente proporcional à corrente I2 de T da bobina 2. Então eu posso colocar isso aqui dentro dessa expressão, né? E escrever o quê? Escrever que a FEM induzida na bobina 1 é devida à variação da corrente na bobina 2 com o tempo. Beleza? Então, a corrente varia aqui e gera uma FEM, varia com o tempo aqui, e gera uma FEM induzida na bobina 1. E aparece de novo essa constante de proporcionalidade aqui, que é a indutância mútua. Nesse caso, é uma constante. Ok? Então, essa indutância mútua ela vai aparecer quando você tem uma influência de um sistema no outro. Então, essa é uma quantidade bastante importante, né? E a gente pode reescrevê-la dessa maneira. A indutância mútua, então, lembrando, ela é uma constante e a gente pode escrever dessas duas maneiras. Né? O fluxo total através da bobina 1 dividido pela corrente que passa na bobina 2. Isso também é igual ao fluxo total através da bobina 2 dividido pela corrente que passa na bobina 1. Então essa quantidade indutância mútua, que nesse caso é constante, é uma medida de quanto uma bobina, um sistema, influencia o outro magneticamente. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.